Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, um quadro fixo do canal, no qual fazemos aqui um estudo, um estudo dirigido, por assim dizer, do livro Opinião Espírita. Livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, também com a autoria espiritual em parceria, Emmanuel e André Luiz, a cada um capítulo intercalado. E como eu sempre repito, no início do vídeo, cada capítulo se refere a um conteúdo da codificação, da codificação espírita, se refere a um conteúdo, ou seja, André Luiz e Emmanuel dão suas opiniões espíritas baseados na doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. E hoje o capítulo 28, Benevolência, que é por conta de Emmanuel. E Emmanuel vai recorrer ao conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 15, o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Isso aí é demonstrando a necessidade de se fazer o bem para evoluirmos espiritualmente. Então, esse capítulo realmente, inclusive, tem aqui a dissertação da primeira epístola aos Coríntios, a carta de Paulo, carta chama epístola, que a necessidade da caridade. Então ele tem aquele texto nosso conhecido, ainda quando eu falasse as línguas dos homens, as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, essa epístola de Paulo é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é esse texto que ele faz essa exaltação sem caridade. Não importa o que se faça, até não importa nem se tiver toda a fé do mundo, mas se não tiver a caridade, ou seja, se não praticar o bem, não tiver amor ao próximo, de nada adianta. E é justamente no item 7, que é um item curto, são algumas considerações de Allan Kardec sobre essa epístola de Paulo, que Kardec diz assim: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que ele... Então coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Olha que interessante, Kardec sinaliza que a caridade, ou seja, a prática do amor ao próximo, a prática do bem, nessa epístola de Paulo, está acima até da fé. Então, se você pode pensar, se houver uma pessoa totalmente ateia, que não tenha fé em nada, nenhum tipo de fé religiosa, nenhum tipo de fé na divindade, mas se for uma pessoa que pratique o bem, que pratique a benevolência, ela ainda subirá nos degraus da ascensão espiritual, porque a caridade está mesmo acima da fé. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí Kardec ainda continua dizendo que a caridade está ao alcance de toda a gente, quer dizer, está ao alcance de todos praticar a caridade. Agora, cada um pratica de acordo com as suas condições, Uns podem fazer a caridade material, uns podem doar. Tem uns que não têm recurso, não podem doar, mas podem se doar. Por exemplo, a gente doar algumas horas do nosso dia para ajudar alguém, para prestar um serviço para alguém necessitado, é uma caridade.
né? Não precisa ser necessariamente doar coisas ou doar dinheiro, né? Então está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio. Tanto o sábio, tanto o sabido quanto o ignorante pode praticar a caridade, do rico como do pobre. Olha que interessante. A caridade está ao alcance do pobre também, não só do rico. E como eu disse, há várias formas de praticar o bem, né? Até você dedicar um tempo para socorrer alguém, até mesmo fazer companhia, dar um abraço, dividir. Quantas pessoas que são pobres e divide o pouco que tem com outros que também passam necessidade. Isso é que é uma grande caridade, mesmo é um grande desprendimento, né? Então está ao alcance do rico, está ao alcance do pobre e independe de qualquer crença particular. Você pode praticar o bem, não precisa ter uma crença específica. Ah, só o espírita pratica o bem? Não. Graças a Deus não, né? Já pensou? Então, assim, então ele mostra que a caridade não é só essa coisa da beneficência, gente. E a caridade realmente, o que se chama beneficência, que o André Luiz vai falar ali, é a caridade mais prática, né? A caridade do doar, ou do se doar, né? Mas, assim, não é só a beneficência, né? A caridade abrange um conjunto maior de qualidades do coração, né? Do nosso coração, que é a bondade e a benevolência para com o próximo. Quer dizer, além da doação, que a gente doa ou se doa, a gente também procura ser bom para outras pessoas, ser benevolente, ter paciência, perdoar as ofensas, né? Ser gentil com as pessoas, realmente ajudar quando vê alguém precisando de uma ajuda ali, ir lá, ser prestativo, esse aqui é o nome, ser prestativo, também isso faz parte do conjunto da prática da caridade, né? Né, que é assim, ser prestativo, ser bom, ser benevolente, faz parte das qualidades do coração, é isso? Então, de tal modo que Kardec resume bastante aqui essa epístola de Paulo, né? Convido todos que estão assistindo esse vídeo a pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler ou reler essa parte, né, dessa epístola, essa explicação de Kardec, para que fiquem também com suas próprias considerações, não só com as minhas. Então, André Luiz, aqui no capítulo 28, vai dar a sua opinião, né, sua opinião espírita sobre a benevolência, né, se referindo a este conteúdo, né, que acabei de falar aqui. Então, André Luiz começa assim: traduzindo benevolência por fator de equilíbrio, ó, traduzindo benevolência, né, a benevolência um fator de equilíbrio, né, nas relações humanas. Então, traduzindo benevolência por fator de equilíbrio nas relações humanas, vale confrontar as atitudes infelizes como os obstáculos pesados que afligem o espírito na caminhada terrestre. Então, quando a gente vê a benevolência, a atitude benevolente, como um fator de equilíbrio para nós, equilíbrio emocional, equilíbrio interno, equilíbrio espiritual, né? Quando a gente vê isso como um fator de equilíbrio, então a gente vai confrontar, né? A gente vai confrontar as nossas atitudes infelizes, essas atitudes que nós temos cotidianamente, fruto ainda, né, das nossas mazelas morais, né, ainda e ainda estarmos ainda muito arraigados a questões ainda da inferioridade espiritual, ainda que não sejamos totalmente inferiores, né, mas ainda estamos, né? Então vale a gente confrontar essas mazelas, essas atitudes infelizes, né, e ver que elas são obstáculos para que nós exercitemos a benevolência, né? Então a gente tem que ver isso como um obstáculo a superar, né, essas atitudes infelizes e passar a ter atitudes melhores, né? A benevolência é uma das, se não for a melhor, é uma das melhores atitudes, né, de todas, porque todos nós queremos que os outros sejam benevolentes para conosco. A gente adora quando a pessoa é benevolente com a pessoa faz o bem para a gente gosta, né? Do mesmo jeito, temos que aprender a fazer o contrário, fazer o bem para as pessoas dentro do nosso alcance, né? É importante. Então, o que a gente faz é o que a gente gosta, né? A azeda é aquela pessoa que não gosta de receber a ajuda de ninguém, que não gosta que ninguém faça o bem. Realmente, essa pessoa está num caminho muito tortuoso, porque se ela não aceita o bem
que possam se fazer por ela, com certeza tão cedo não vai aceitar a importância de fazer o bem ao próximo. Então isso aí é algo realmente, algo mais difícil que tem que ser revisto, né? Visto com muito cuidado. Bom, e André Luiz continua. Aprendamos a sintonia de ordem moral no dicionário simples da natureza. Então ele vai fazer aqui tipo um dicionário da natureza, né? Fazendo um delicioso aqui jogo de palavras e expressões, né? Mas que nos ajuda muito. Opa, deixa eu ajeitar aqui, calminha. Hoje botei folgado aqui. Né? Esse joguinho de palavras e expressões que nos ajudam muito a sintetizar as coisas, né? Então ele fala assim, sinomínia, eu acho que eu falei errado, falei sintonia, não foi? Sinomínia de ordem moral, gente, quer dizer, sinônimos, coisas relacionadas, que são sinônimos, coisas sinônimas, né? Sinonímia de ordem moral no dicionário simples da natureza, né? Porque às vezes são palavras que os espíritos usam, né? Que a gente não tem costume. Pô, essa obra aqui, ela foi publicada, né? Publicada em 1963. Eu não era nem nascido ainda nessa encarnação, né? E aí se usava palavras na época que hoje meio que caíram em desuso. Então a gente às vezes se bate com essas palavras na literatura espírita, né? Então vamos lá. Então vamos começar a sinomínia de ordem moral no dicionário da natureza, né? Vamos lá. Crítica destrutiva labareda. Olha que interessante, né? Aquela crítica que a gente só quer derrubar, só quer destruir. Não é uma crítica construtiva, que agrega, que constrói. Então a crítica destrutiva é uma labareda, né? E todo incêndio começa a partir de uma labareda, né? E aí a gente vê, né, o que uma crítica destrutiva pode causar em alguém, ou em alguém, não existe esse em alguém, né? Ou em alguém, ou em mais de uma pessoa, né? Que é uma labareda. Vamos lá. Azedume, estrada barrenta. A pessoa que vive azeda, que não gosta de nada, não gosta de ninguém. Tudo está sempre ruim, nada agrada. Muitas vezes essas pessoas, gente, pessoas azedas assim, muitas vezes são pessoas que vivem até situações privilegiadas. Mas não tem privilégio, não tem conforto que tire o azedume dessas pessoas. Porque quando você vê uma pessoa que passa muita necessidade, né? Quando são pessoas que passam necessidade, que passam privações, né? Passam fome, né? Passam aperto para pagar as contas no final do mês, que não são poucas, né? Todos nós temos os nossos apertos. A gente espera um momentinho. Opa, que o fio aqui. Pronto. O fio tava embolando aqui. Aí, acabei de passar um aperto aqui. Eu poderia ficar azedo agora, né? Mas não, tô fazendo aqui um vídeo espírita. Então, segurar essa azedação. São problemas técnicos facilmente resolvidos, né? Então é isso. Então, muitas vezes a pessoa é azeda porque passa tantas dificuldades. Compreende-se, né? A pessoa assim. Compreende-se e, se puder, ajudemos. Mas tem gente que não, tem gente que vive situações privilegiadas, confortáveis, e mesmo assim são azedas. E por quê? Por que fazer da vida essa estrada barrenta? Podendo fazer melhor, né? E aí a gente vê que as necessidades humanas não são só as necessidades materiais, né? Há algo a mais, né? Que o ser humano almeja, que mesmo tudo por fora esteja em pleno conforto, a pessoa não está bem. A pessoa não está bem, continua num azedume terrível, ou então numa azedação, como diz minha mãe. Ok? Outra. Irritação, atoleiro comprido. Quer dizer, a irritação é parente direto do azedume, né? A gente se irritar com tudo e com todos, com qualquer situação. Há muitas situações irritantes nas nossas vidas? Né? A gente também não vamos ser assim tão autocondenatórios. Realmente o dia a dia é cheio de motivos para irritação, né? Infelizmente a gente anda na rua, pessoas mal educadas que a gente cruza, engarrafamentos,
alguma coisa que dá problema em casa, entendeu? Uma tomada que não funciona e a gente tem urgência para usar aquilo ali, acontece, né? Só que a irritação não leva a nada, gente. O mais importante é que é a atitude para resolver o problema, né? A questão é essa. Mas na hora do vamos ver, o nosso emocional ainda toma conta, né? Então, crescer espiritualmente é aprender a educar o nosso emocional, principalmente para quando chegar esses momentos. Para a gente termos atitudes mais positivas, ou se for uma situação em que a gente não possa nada fazer, pelo menos não nos irritar, passar com a serenidade necessária, né? Não com indiferença, não estou convidando ninguém à indiferença, não existe problema, não é assim, isso aí também, tem problema não, tá tudo bem, também não é assim, porque aí a pessoa realmente está criando uma ilusão, e depois que a ilusão se diluir, a pessoa fica pior do que era antes, então não é assim. Então não é uma indiferença aos problemas, mas é um equilíbrio quando estiver passando por eles. É isso aí, né? É isso aí que nós, né, devemos buscar, que é o que André Luiz está recomendando aqui por essas letras, né? Então, irritação, atoleiro cumprida, aquela coisa que o carro passa, atola, gente, e é difícil de desatolar, né? Quando a gente entra num processo de irritação, nós temos grande dificuldade para sair, né? Igual o carro no atoleiro. É complicado. Indiferença, garoa gelada. Indiferença, como eu falei, né? Acabei de falar, ser indiferente às coisas, né? Ser frio. Porque a gente, assim, eu sempre digo, a gente tem que ter a cabeça fria, mas o coração não, o coração tem que ser quente, né? Então essa indiferença, essa frieza no coração também é problema. Uma coisa é você passar pelos problemas de forma equilibrada. Outra coisa é você ser indiferente aos problemas. Aí também não é uma boa atitude, porque eles vão continuar existindo, vão continuar prejudicando a você e a outras pessoas, e você simplesmente ser indiferente vai lhe trazer mais problemas futuros. Então, então não é por aí, né? A indiferença realmente, esse gelo, somente não só a indiferença pelos problemas, mas a indiferença pelas pessoas, né? Que se danem. A gente às vezes faz isso porque a gente está tão cansado, né? E aí a gente fala um que se dane, né? Mas passado esse cansaço, gente, reavaliemos, né? Não adianta ter essa frieza para com as pessoas. Vê como é ruim quando alguém é frio com a gente, quando a gente está realmente precisando dialogar, o que quer que seja com alguém, a pessoa é fria com a gente, é ruim, Então tentemos não ser frio com os outros também, né? Ser atencioso no máximo possível, né? Claro, ser atencioso no alcance que é possível, como se diz, tudo na medida do possível, claro, né? Mas tentar ser atencioso é importante. Vamos lá. Cólera, desastre à vista. Cólera, na verdade, é raiva. Hoje em dia não se usa mais essa expressão. Hoje é raiva mesmo, brabeza, né? Então, cólera é um desastre à vista. Quer dizer, quando a gente se deixa levar pela raiva, é fazer um convite a algo ruim acontecer. Olha que as pessoas, como está até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As pessoas que têm acessos de cólera não são necessariamente pessoas ruins. São pessoas que não sabem lidar com certas situações e se desequilibram, se deixam levar pela raiva. Mas nesse momento pode-se fazer uma coisa que você se arrependa depois, até o fim da sua encarnação e até, quem sabe, depois, né? Você tomar uma atitude, você no acesso de raiva, machucar alguém, né? Ofender alguém, ou até machucar fisicamente, ou dar um prejuízo, como por exemplo, pegar um celular, meter no chão porque deu uma travada, aí depois aí tomou um prejuízo, vai ficar sem celular, tem que comprar outro, é caro, né? Para quem é rico não, né? Pode brincar disso à vontade, né? Só que a conta disso um dia chega, né? Um dia chega porque a gente é rico só na encarnação, né? Depois que a vida do corpo se encerra, aí já não tem mais riqueza material, né? Então, assim, fica sempre os resquícios da cólera. Então, assim, se deixar levar pela cólera, é como se diz, é um desastre à vista. Realmente, então, a gente tem que ter cuidado. A gente não vai ter raiva? Não. É normal, é até normal ter raiva, né? Faz parte, é uma reação química.
mas não se deixar desequilibrar pela raiva, né? É como se diz, é a autoeducação. É a autoeducação. É nós criarmos dentro de nós princípios, dispositivos, para quando chegar o momento da raiva, a gente lidar de uma forma melhor. Não adianta querer fazer só na hora. Na hora da raiva, na hora da explosão, a gente não pensa em nada. Então a gente tem que se antecipar. Pô, a vida me faz passar raiva às vezes? Faz. Então eu vou criar dispositivos dentro de mim que crie pontos de equilíbrio para nesses momentos eu utilizar e não me deixar levar pela raiva ou não me deixar levar tanto, né? Exageradamente. Ou de preferência, que é o melhor de tudo, manter o equilíbrio. É isso aí que é o ideal, né? Calúnia, estocada moral, quer dizer, você inventar algo sobre alguém para difamar a pessoa. Calúnia, difamação. Imagine quando as pessoas inventam a calúnia sobre você e você realmente é tido como alguém que você não é. Né? A calúnia, gente, destrói muitas vidas, viu? Vamos ter cuidado. É uma estocada moral mesmo, ou melhor, imoral. Sarcasmo, pedra a esmo. Sarcasmo, isso aí é um problema sério de todos nós. Eu mesmo, este que vos fala, realmente, por vezes já se utilizou muito do sarcasmo, porque até por uma falta de capacidade de lidar de uma forma mais positiva com certas situações, acabei recorrendo ao sarcasmo, mas depois vi que o efeito não foi dos melhores, né? Porque o sarcasmo ele não é pior que a violência, mas também não é muito melhor, né? Então tenhamos cuidado com o sarcasmo, como eu venho tendo cuidado com o sarcasmo já faz um tempo, porque a gente não gosta que lidem com a gente com sarcasmo, então não vamos lidar os outros com sarcasmo. Sempre se bate naquela tecla que Jesus nos disse, né? Não façais aos outros o que não quer que façais contigo, né? Então cuidado. Quando é um sarcasmo de brincadeira, vá lá que seja, mas o sarcasmo mesmo que machuca. Injúria, espinho infecto. Né? Sarcasmo, pedrada a esmo, quer dizer, aquela pedrada que você joga à toa em todo mundo. Em quem acertar, acertou, né? Então, às vezes o sarcasmo, ele não é nem direcionado a alguém, né? O sarcasmo é feito assim a esmo e pode acertar em qualquer um, né? A pedrada a esmo, né? A injúria é o espinho infecto, aquele espinho que causa infecção na gente, né? Injuriar a pessoa, calúnia, difamação, injúria, né? Difamar a pessoa, né? Porque a gente não gosta, porque a gente acha que pode, a gente acha que deve. E a gente, quando é injuriado, a gente se acha muito injustiçado, né? Mas na hora de injuriar, a gente tem que pensar assim também. Queixa repetida, tiririca renitente. Queixa, a pessoa que vive se queixando o tempo todo. Nada, como eu falei anteriormente, nada tá bom. Né? Às vezes a pessoa tá tendo uma situação boa, mas nada tá bom. Aí vive se queixando de tudo e de todos. Se queixa da comida que come, se queixa de tudo. E quando é uma pessoa que passa necessidade, vai lá que seja, né? Mas a pessoa, muitas vezes, que não é assim, mas que gosta de se queixar. Eu conheço muita gente que tem um prazer de se queixar. Queixa por prazer. Já não tem motivo para estar com tanta queixa. É um negócio assim absurdo, né? É uma tiririca rinitente. Tiririca não é o deputado, o cantor, não, viu, gente? Tiririca vai lá uma folha que realmente, quando passa a nossa pele, corta. Então a queixa repetida é como essa folha que corta, né? Conversa desnecessária, vento inútil. Quer dizer, se a conversa não é necessária, então ela é inútil. É um vento inútil. Né? Estou falando aqui, que a gente vai deixar de bater papo, a gente conta os amigos, vamos bater papo, nem todo papo que a gente bate com os amigos é algo necessário, às vezes é bate-papo mesmo, mas aí é outra coisa, né? Mas mesmo nesse bate-papo, vamos ter cuidado com o sarcasmo, com a calúnia, com a injúria, que muitas vezes nesses bate-papos inocentes rola, só tendo cuidado com isso, né? Mas assim, quando a gente vai ter uma conversa realmente útil, ela tem que ser necessária, senão ela não é útil. Preconceito, fruto bichado. Aquele fruto que você morde aquela goiaba, aí tá lá um bicho. Pior que achar um bicho na goiaba é achar meio bicho, né? Então,
Então é um fruto bichado ter preconceito, né, de todas as formas, né? Preconceito de raça, de cultura, de etnia, de orientação sexual, por aí vai. Gabolice, poeira grossa. Alguém aí sabe o que é gabolice? Hein? Alguém sabe o que é gabolice? Não? Gente, é um comportamento a gente se gabar, entendeu? A gente fica se gabando, exaltando nossas supostas qualidades. Eu sou o bom, eu sou o retado, se gabando, né? Então, gabolice é ato de se gabar. Então, André Luiz diz que é poeira grossa. Poeira grossa que entra nas vistas das pessoas e, né? Gabolice, a pessoa que pratica gabolice é aquela pessoa que se acha. E muitos ainda dizem: eu não me acho, não, eu tenho certeza. Lisonja, veneno doce. Lisonja é uma pessoa ficar, como é que se diz? Adulando os outros, né? Os bajuladores, ficar bajulando a pessoa, né? Puxa saco, né? O cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Então, puxa-saquismo é um veneno doce, porque é bonita a pessoa puxar o saco, né? Mas por trás dessa puxação de saco, as intenções nem sempre são boas. Por isso que é um veneno, é doce, mas é veneno. Engrossamento, armadilha pronta. Quer dizer, engrossamento é te engrossar, querer partir para a ignorância. É uma armadilha pronta, né? Partir para a ignorância. Jamais. Tem que partir para a sabedoria. Aspereza, casca espinhosa, né? Sermos ásperos, sermos duros com as pessoas, com as situações. Pornografia, pântano aberto. Vixe, quer dizer, um pântano aberto. Aquele pântano que a gente pisa e afunda mesmo, né? A pornografia. Despeito, serpente oculta, quer dizer, quando a gente tem despeito pelas pessoas, né? Aquela coisa assim, despeito, a inveja, né? O despeito é parente da inveja. Quando a gente vê a pessoa se dando bem em algo, a gente, em vez de ficar feliz, a gente fica despeitado, porque a gente não se deu bem também naquilo, né? Então a gente então é uma serpente oculta mesmo, né, na nossa natureza, na nossa personalidade, pronta para dar o bote, né? Pessoas despeitadas, não sejamos despeitados, gente. Melindre, verme dourado. Porra, verme dourado, quer dizer, o melindre parece bonito, né? A pessoa, não. Muitas vezes a pessoa que se melindra é porque se acha mais do que é, né? E aí qualquer coisa atinge o seu, né? Atinge os seus brios, vamos dizer assim, né? Fica melindrado. Inveja, larva em penca, quer dizer, muita larva. Inveja, que é parente do despeito, né? Invejar, né? É o ato de querer o que o outro tem, sem saber, sem pensar se nós temos merecimentos para ter aquilo que o outro tem, né? Invejar, quer dizer, inveja é uma coisa realmente parasitária do ponto de vista espiritual, né? Por isso que ele botou aqui larva em penca, né? Aquela que parece uma larva, parasita, uma coisa parasitária. Pessimismo, chuva de fel. Fel é aquela coisa amarga, né? É o que contrapõe o mel, né? Então, quando a gente é pessimista demais, então é mesmo que a gente está vivendo uma chuva de fel, uma chuva de amargura. Quer dizer, a gente torna a nossa vida uma coisa amarga, somos amargurados. Quando a gente vive cultivando pensamentos pessimistas, atitudes pessimistas. Então, essa chuva de fel, né? Então, e aí ele encerra os sinônimos, né? Para nossas reflexões, e aí ele diz aqui: espiritualmente, somos filtros do que somos. Quer dizer, nós somos filtros do que nós somos, né? Nós filtramos aquilo que somos. Nós temos a nossa natureza íntima e filtramos isso para externar. Cada pessoa recebe aquilo que distribui, né? É a lei de justiça, a cada um segundo suas obras, né? A lei de justiça. E o último parágrafo: se esperarmos pela indulgência alheia, conseguiremos as manifestações que nos pareçam indesejáveis e, evitando-as com segurança, saberemos cultivar a benevolência no trato com o próximo, para que a benevolência nos seja auxílio incessante através dos outros. Quer dizer,
a prática da benevolência, quando nós cultivamos, também vai gerar uma onda em contrário. Também os outros praticarão a benevolência para com os outros. Não do ponto de vista imediatista, não é aquela fazer o bem esperando recompensa, né? Pode ser que esse retorno não venha, né, com as pessoas que fazem interessado no retorno. Mas assim, é uma ordem natural das coisas que a atitude benevolente para com os outros, de alguma forma, volte para a gente. Não imediatamente, mas em algum outro momento, no futuro, se não for nessa encarnação, né, em outro plano, em outro momento. Mas, ou seja, a benevolência é algo que circula, que vem e volta, né, que é uma energia do bem, né? E é o bem que nos faz evoluir espiritualmente. E o bem, como os espíritos benfeitores sempre nos dizem, é uma fonte inesgotável. E assim encerramos mais um capítulo, né, do livro Opinião Espírita, né, o capítulo 28, Benevolência. Quem gostou, dá uma curtida aí. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal Raciocínios Espíritas, né? Quem achou esse vídeo útil, que chegou até aqui o final, quem está acompanhando o estudo, né, até aqui, né, compartilha. E além de se inscrever aqui no canal do YouTube, também siga o Raciocínios Espíritas nas suas mídias. Tem o Instagram, né, só procurar no Instagram, Raciocínios Espíritas, tem o Facebook e também tem o Twitter. É só digitar lá, Raciocínios Espíritas, que aparece lá o Twitter também, ok? A todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.